Igual vocês fazem quando vocês fazem definir. Bom dia. Bom dia. Tá fraco, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vocês fazem as crianças lembrarem que vocês acham que vocês são legais? Aí vocês estão com mais eu faço agora. Muito bom. Espero que o dia de ontem tenha sido pelo menos interessante. Ontem a gente estava na casa do Diego e da Jana. Vocês sabem por quê? Por acaso é o coordenador dessa bagaça que vocês estão aqui. O Diego e a Jana são grandes amigos nossos. A gente estava no casamento deles. Não sei se vocês sabem, o casamento do Diego foi bem bonito, aqui no Gramado e tal. Na hora que disse o amém final, pode beijar a noiva, começou a chover. E foi uma loucura, assim, todo mundo catando os instrumentos, as coisas assim. Eu também estava junto nessa saga do Diego e a Jana. O Diego é da turma da minha esposa, de 2013, eu sou da turma de 2012. Então, se vocês puderem, falem bem de Diego para eu poder voltar aqui. Fica agora, não precisa nem falar não, só falar aqui. Mas estou feliz pelo tempo nosso aqui. Eu queria, antes da gente iniciar, dois movimentos com vocês. Primeiro, eu queria ouvir 3 destaques da manhã de ontem, destaques diferentes, tá bom? Então, quais foram, talvez, uma frase que te marcou, talvez um momento de interação com alguém aqui, talvez parte do que virou aqui uma conversa, depois não sei. Tem 3 destaques, eu vi 3 pessoas diferentes fazendo o destaque que rolou ontem, e a gente ora e vai para a conversa de hoje. Combinado? 3 destaques, quem pode começar? A boa apologética é aquela que te humilha de medo e te aproxima das pessoas. Isso me marcou bastante. Legal. Essa para mim, se no final dos nossos 3 dias juntos, você não lembrar de mais nada, não guardar muita coisa, para mim isso aqui já é uma boa afirmação, já é suficiente. Então, você lembrar que eu separei uma manhã inteira para a gente não ficar falando só dos problemas apologéticos, das principais discussões, mas para a gente entender o porquê a gente está fazendo o que a gente faz e a postura com quem a gente faz isso. A gente gostaria de ir com a gente, mas nem sempre a gente faz isso com outras pessoas. Então, se você sair do seu ano, não sai dele, com o coração aberto a lidar com os diferentes. Eu não estou dizendo que você vai se inspirar com as diferenças ou fazer as coisas que os outros fazem, não é isso. Mas se tiver coração mais aberto ao ouvir e tudo mais, já valeu a minha semana com vocês. Obrigado. O que mais? Outro destaque, uma frase, um comentário. Quanto mais perto de Jesus a gente anda, menos vontade de atirar a pedra a gente tem. Legal. Então, vocês falaram de atirar pedra, inclusive, uns nos outros ontem, certo? Então, se você tem treta para resolver, lembra, não precisa disso, né? Jesus é aquele que nos chamou para perto, os inimigos, né? Quem eram os inimigos de Jesus? Nós. A Bíblia vai dizer que por conta do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. E se você lembra de Romanos 5, ainda tem que decorar versículo para esta ainda? Muito bom isso, né? Obriga a decorar a Bíblia. Mas, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 1, nós somos justificados por Deus e nos tornamos amigos de Deus. Então, inimigos feitos amigos. E por que a gente está construindo o muro que Jesus derrubou com as pessoas? Então, a gente não tem vontade de tacar pedra em ninguém. No final das contas, a gente tem vontade, mas não devia. É o nosso coração pecaminoso. Um último destaque. Estou falando 2 meninos, por incrível que pareça, uma menina. Uma teologia equivocada sempre acaba ferindo pessoas. Legal. E aí eu estou falando de teologias equivocadas no sentido de que a gente impõe algo sobre as pessoas, mas talvez pode ser uma teologia equivocada sobre uma crença sobre o Espírito Santo, como deve ser o culto, e aí a gente exige das pessoas o que a gente espera da gente. Então, o que exatamente é o que Deus espera de nós? Se a gente está exigindo das pessoas mais do que isso, a gente está se colocando no lugar de Deus, certo? Se a gente exige das pessoas menos do que isso, exige, aqui é uma outra conversa, mas se exige menos do que isso, a gente está inventando uma mentira, né? Graça e verdade. A gente precisa ter as duas coisas. Aqui não é um equilíbrio no sentido de que eu abro mão um pouco da graça para viver a verdade, eu abro um pouco da verdade para viver a graça, mas é 100% dos dois ao mesmo tempo a todo tempo. Esse é Jesus, né? E a gente não consegue parecer Jesus. A gente se esforça para isso. A gente vive com a graça de Jesus para isso. Mas eu acho que você parece menos Jesus que você deveria, certo? Pelo menos eu sou assim. Concorda com isso? Concorda que você deveria parecer mais Jesus e parece pouco? Pensando nessa necessidade que temos, sempre bom a gente começar orando, né? Eu
sei que vocês são crentes, já oraram hoje, né, devocional, pelo menos a maioria de vocês, ou pelo menos quase todo mundo é crente, não sei. Mas quem pode orar por nós por essa manhã, pedindo a direção de Deus, que Deus nos ajude? Quem pode ser um voluntário orando por nós? Eu posso. Por favor. Senhor Deus, tá, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa aula, obrigada pela vida do professor, Deus. Eu peço para que a gente possa estar inteiramente aberto, Deus, para escutar essa palavra, para entender como defender o Senhor, como falar do Senhor para as pessoas, Deus. E que nós possamos ter essa sensibilidade de sermos como Jesus, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir, que o Senhor possa nos confrontar também, que nós possamos crescer, Deus, crescer no conhecimento e conhecer mais o Senhor, Pai, com o coração humilde e ensinado. Em nome de Jesus, amém. Eu quero começar a nossa manhã, antes de entrar no assunto, do primeiro assunto do dia, contando uma história, a história do Eduardo. E o nome é real, mas como você não conhece o Eduardo, não tem problema nenhum. E eu tive o privilégio de acompanhar essa história. Eu estou na Igreja Rédia há 3 anos, talvez 6 meses depois que eu cheguei na igreja. A gente tem organizado um processo de membresia da igreja. Toda igreja tem, talvez seja lá uma classe de novos membros, talvez seja lá uma mesa doutrinária, não sei como é que funciona a nossa igreja, foi com algumas questões que eu passei. E o nosso processo de membresia são 4 domingos, a gente chama de 4 passos. As pessoas fazem os 4 passos. E se ela quer ser membro da igreja, ela vai passar por uma conversa, vai entrar como membro da igreja, começa a servir na igreja, por aí vai. E aí, esse casal, o Eduardo e a esposa, fizeram esse processo. E aí, quem quer ser batizado, porque desse grupo, né, que participa dos 4 passos, uma boa parte pode estar vindo de uma outra igreja, pode ter sido batizado em uma outra igreja. E as pessoas que querem ser batizadas se inscrevem para um domingo, que é um curso que a gente chama de Viva o Novo, é um curso para batismos. E naquele final de semana, eu e o outro pastor estávamos conduzindo esse curso, o curso chama Viva o Novo. E o nosso curso de batismos, a gente fala o que significa ser um seguidor de Jesus, o que é o batismo, praticamente por 1 hora, e depois a gente divide o grupo, que naquele dia lá devia ter, sei lá, 60, 70 pessoas, a gente dividiu esse grupo para contar os seus testemunhos, contar a história. Igual vocês contam os testemunhos aqui na aula de evangelismo. Conta a sua história com Jesus, como você se converteu, por aí vai. E eles foram para esses grupos. Só que antes dos grupos, a gente separa um momento de perguntas. A gente adianta algumas perguntas que as pessoas têm sobre o batismo. Por exemplo, eu ainda não me sinto preparado para batizar, devo me batizar? Eu sou divorciado, posso me batizar? Eu já fui membro de outra igreja, devo me batizar de novo? Uma das perguntas que tem lá, e aí, nem vou responder isso aqui, mas só mencionando, sou homossexual, devo me batizar? A gente vai falando de várias perguntas. E uma das perguntas que estava lá alguém muito especial vai se batizar? Devo me batizar também? Aquela sensação assim, tipo, minha esposa vai batizar, ela está me chamando para batizar também, eu devo me batizar? Ou a menina que eu gosto lá na minha turma dos adolescentes é batizada, eu devo me batizar? E a gente diz, não, porque o batismo é uma decisão pessoal, você tem que querer obedecer a Deus por isso. Fizemos isso. Esse casal foi para lá dar o testemunho deles, tal. Durante a semana ele ficou inquieto com isso que a gente disse e procurou um dos pastores, que é o pastor Rafael, marcou o Rafael lá para conversar durante a semana. No dia que ele chegou para conversar com o Rafael, teve um caso de uma pessoa muito próxima da igreja que ficou doente. E ele foi para o hospital e não lembrou que tinha um atendimento. Na hora que o cara chegou lá, ele me ligou. O Rafael falou assim, João, tem um cara aí, acabou de chegar para eu atender ele, mas eu estou aqui no hospital, você não pode falar com ele? Desci, não sabia nem o que estava acontecendo. Desci, a nossa história estava em cima, desci para a gente falar na sala de atendimento e comecei a conversar com o cara. E ele começou a me contar que a esposa, como era a história, contando que a esposa dele ia se batizar, que ele estava junto com ela no curso, mas que ele não sentia que ia batizar, que ele na verdade não acreditava em Deus. Eu amo esse tipo de conversa. Eu adoro conversar com cético. Vou falar bem baixinho, mas se vocês falarem isso para os outros, eu vou negar. Eu tenho dificuldade de conversar com crente velho, em torno de idade, tá bom? De gente que é cheia das tradições. Isso eu tenho me cansa um pouquinho. Mas amo conversar com doido. Outro dia até me falaram que Jesus era um ET, uma conversa que eu estava com um cara assim. Essa história foi bem legal, inclusive. Mas, essa conversa que o Eduardo começou, ele falou, cara, acho que eu não acredito, e começou a falar de algumas coisas com a esposa dele, e a esposa dele é alguém que
se converteu e é uma pessoa daquelas muito espiritualizadas. Por exemplo, antes mesmo de namorar com ele, ela disse que teve um sonho e tinha certeza que Deus falou com ela, que ela ia casar e que ia ter um filho, e deu um nome como seria o filho, e ela disse que viu o filho e tudo mais. E esse é o cara, um cético. Ele trabalha na Unicamp, dentro de um setor lá. Ele é da parte administrativa, em um ambiente totalmente universitário. Nesse sentido, imagina como é que é a cabeça desse cara, né? E a esposa, que tipo assim, totalmente espiritualizada, tudo é Deus, tudo é demônio, tudo é... Isso aí. É o casal. 2 filhos, ela estava com um bebezinho na época de talvez uns 6 meses, ia voltar a trabalhar, estava vivendo uma loucura. E ele, cara, nossa, você acredita e tal. E aí comecei, tipo, ouvindo. E ele contando assim, aí, cara, eu não sei como é que a gente pode acreditar que Jesus ressuscitou. Não sei por que a gente acredita tanto, que as pessoas acreditam tanto na Bíblia e tal. E aí eu fui dando para ele, deixa eu te falar, cara, tem mais argumentos sobre isso daí. É meio loucura acreditar que a Bíblia é a verdade de Deus, porque ela foi escrita por homens, né? Aí ele pensava. E aí eu ia dando argumentos, os principais argumentos apologéticos e falando, mas ó, por exemplo, a Bíblia, nossa, é uma boa pergunta mesmo, como é que a gente faz? E aí a gente vai conversar alguns argumentos aqui, eu falava, cara, mas sabia que a Bíblia foi escrita por tantos homens, de tantos lugares diferentes, e ela tem uma comunidade? Sabia que a Bíblia, mas por homens pode ter sido alterada. Eu falei, sabia que existe uma ciência que, inclusive, não só cristãos estudam, a crítica textual, ela funciona assim, sabe? Aí ele foi embora. Eu falei, cara, eu queria conversar mais, podemos marcar de novo? A gente marcou para 15 dias depois, aí ele vinha com novas questões, e daí, cara, eu não consigo acreditar que Jesus ressuscitou. Aí eu, cara, então eu falei, se você quiser um material para ler, compra lá o livro Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis, seria muito legal. Depois eu vou te mandar aqui um trecho e tal, Aí ele vinha com outras perguntas. Aí ele falava assim, cara, como é que as pessoas acreditam que Jesus ressuscitou? Eu falei, cara, é verdade, é loucura, né? É um absurdo. Mas você sabia que, por exemplo, né, a Bíblia vai dizer que ele se apareceu primeiro para 12 pessoas, depois apareceu para tantas pessoas, então no momento que ele apareceu para 500 pessoas disseram que viram Jesus? Não sabia disso. Eu falei, cara, imagina um delírio coletivo, né? 500 pessoas, é possível. Mas sabia que tinha dessas 500 pessoas, de novo a gente vai falar sobre a ressurreição de Jesus depois, essas 500 pessoas, várias delas se dispuseram a morrer por isso e não negaram o que viram? Não sabia disso. Eu falei, então, cara, é meio doido, né? Alguém morrer por uma mentira, mas a pessoa morrer por uma verdade e tal. E ele ia embora. E, cara, eu falei assim, mas você não precisa acreditar, não. Inclusive, eu recomendo que você não batize. Porque, cara, você não tem certeza. A sua esposa vai ficar doida contigo, não sei, mas, cara, não faz sentido. Fica tranquilo, a gente não tem pressa nenhuma. A gente assim, cara, não é sobre você batizar ou não, ser parte da igreja ou não, é sobre a decisão de se você acredita ou não. E foi. A gente teve, sei lá, uns 4, 5 encontros, foi legal. E aí a gente tem férias lá na nossa igreja, então a gente, nos últimos 2 cultos do ano, a gente fecha, não tem culto depois que tem culto de Natal, não tem cultos entre Natal e Ano Novo, fica 15 dias fechado e a gente sai de férias, todo mundo foi embora. E eu voltei das férias, esqueci, ele não me procurou mais, passou. Não nem lembrava mais que o Eduardo existia. Sei lá, janeiro, fevereiro, em abril a gente tinha batismo na igreja. Aí em fevereiro eu fui em um pequeno grupo, que são os pequenos grupos de estudo para quem está chegando na igreja, ele estava lá. E eu fui nesse dia porque quem liderava o grupo não poderia estar, eu substituí lá numa conversa. Encontrei lá, que legal, ele estava aqui. Porque ele estava participando dos ambientes da igreja, eu também tentando entender a fé dele. Mas também foi isso. E cara, quando você quiser conversar, a sua resposta é beleza. Chegou em abril, o nosso batismo ia ser, tipo, dia 20 de abril, por exemplo. Isso já tem 2 anos, então não lembro exatamente a data. Ele me mandou uma mensagem e falou assim, João, eu vou me batizar semana que vem, e eu queria saber se você pode me batizar. A gente vai batizar na piscina, né? Um monte de gente passou me batizando durante o dia. Você pode me batizar? Eu falei assim, o que aconteceu? Aí ele contou um pouquinho da história, que nesse processo Deus estava falando com ele, e uma das mensagens que tinha sido pregada na igreja, o pastor usou aquele texto do Tomé, falando que Tomé não acreditaria se não tivesse visto. E o título da mensagem é como Deus teve um encontro com um cético, dizendo que muitas vezes só quer acreditar aquilo que a gente vê e tal, e que Deus ainda assim teve, Jesus ainda teve paciência e habilidade para falar com esse cético Tomé. Então, às vezes, Deus também quer alcançar outros céticos. E Deus, naquele dia, incomodou bastante o Eduardo, e tempos depois o Eduardo batizou. Aí, de vez em quando, eu encontro com o Eduardo, né? A gente tem
bastante gente na igreja, nem sempre a gente tromba com todo mundo, mas de vez em quando eu vejo o Eduardo servindo, e como ele tem filhos pequenos, ele serve na montagem do ambiente do Pet Kids, colocando as salas para funcionar, algumas coisas para as pessoas. Por que eu estou contando a história do Eduardo? Eu quero começar as nossas manhãs contando histórias de gente real. Porque você tem Eduardos na sua vida. Você tem, talvez, familiares que não acreditam. Você tem amigos que não acreditam. Talvez você tenha amigos e familiares que já participaram dos mesmos ambientes que você. Talvez você se lembre, e eu me lembro de alguns amigos que tocaram na banda dos adolescentes comigo. E hoje estão afastados de Deus. E eu queria que você pensasse, enquanto a gente está contendo as nossas conversas aqui, também nessas pessoas. E que você colocasse no seu coração e em oração essas pessoas que vierem à sua mente. Talvez parte das nossas conversas vai te ajudar a ter mais compaixão com o seu amigo, mais paciência, boas conversas, te ajudar a estar um pouco mais preparado para algumas situações, mas que você tenha essa sabedoria que vem do alto para conversar com pessoas como Eduardo. E claro, nem toda conversa vai virar o batismo como foi o caso do Eduardo. Mas o que a gente precisa é representar Jesus nessas conversas. Estamos juntos nessa? Então tenha isso em mente. Vamos falar sobre a Bíblia então, e a primeira conversa da manhã é: será que a Bíblia é verdadeira? E por que a gente começa falando sobre a Bíblia? Porque a Bíblia é o fundamento daquilo que acreditamos, é o fundamento da nossa fé. E se ela é algo que nós não podemos confiar, várias outras coisas vão cair por terra também. Alguém pode ler para mim, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o público para toda boa obra. Lembra que quem está lendo aqui são cristãos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, quem está escrevendo isso, de novo, a gente já falou ontem sobre Timóteo, no caso, capítulo 2, verso 2, falando sobre transmitir a fé para outros. Mas, nesse trecho, um pouquinho à frente dessa parte aqui, o Paulo está dizendo para o Timóteo o seguinte: a base do que você vai ensinar, a base do que você vai viver é a Bíblia. Lembra do que você aprendeu com a sua avó, lembra do que você aprendeu com sua mãe, lembra disso? Paulo, que Timóteo foi discipulado desde pequeno, pensando desde pequeno. Ele vai dizer, qual é a base para tudo isso? Toda a Escritura. E aí, nós cristãos cremos que toda a Escritura, ou seja, cada detalhe, cada parte da Escritura é inspirado por Deus, é usado por Deus, foi preparado por Deus, foi conduzido por Deus, para que então cada um dos detalhes pudessem nos ensinar. Ele vai dizer, ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e também para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. A palavra de Deus tanto é uma luz que mostra o que está errado, mostra o que está sujo nas nossas vidas, quanto também é uma guia, um caminho que nos reorienta a fazer o que agrada a Deus. Então, a Bíblia não é só confronto. Também ela nos confronta, mas a Bíblia também é uma direção. Deus é um Deus tão amoroso que Ele diz para a gente o que devíamos e devemos fazer, mas também diz para a gente o que nós não devíamos fazer. E aí já começa um ponto que a gente tem às vezes na Bíblia cristã de pensar que Deus é tão complicado, tão ruim, que Ele só diz o que a gente não pode. Deus é um estraga-prazeres que diz o que a gente não pode fazer. Não, a Bíblia diz o que a gente deveria fazer. Ela dá um bom caminho para a gente, o que é bom servir. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Eu me sinto imaturo, eu me sinto despreparado, tem hora que eu não me sinto pronto para essas conversas com os meus amigos. Eu perguntei para vocês, você se sente preparado para compartilhar com clareza a sua fé? Talvez não sempre. A Bíblia nos prepara para isso. Pensando aí no nosso tema de se a Bíblia é verdadeira, a primeira coisa que eu queria lembrar você é que a Bíblia é o livro tanto mais lido, quanto mais odiado do mundo. Concorda com essa afirmação? Por quê? 150 Bíblias, 150 milhões de exemplares da Bíblia são vendidos por ano no mundo. Ela também é o livro mais vendido de toda a história. 150 milhões de exemplares são vendidos no mundo. Pensando, inclusive, que nós somos uma geração que usa o digital. Curiosamente, né, e de novo as pesquisas são melhores fora do nosso país do que dentro, a geração de vocês especificamente, né, a geração Z e já a geração Alpha,
que vêm depois são as gerações que mais compram Bíblias hoje, de papel. Interessante como, apesar do ceticismo e ateísmo de muitos nessa geração, a Bíblia tem sido procurada como algum recurso de base de espiritualidade. 150 milhões são vendidos no mundo por ano. Tem a questão digital, inclusive, mas também ele é o mais atacado. Você consegue imaginar alguma outra religião que tem a mesma pressão para responder ou para ser contrariada do que o cristianismo? Não. A gente é a religião. Existe perseguição em todos os níveis de religiões? Sim, existe. Mas no nível do cristianismo, por toda a história, não existe. Tem um ataque cultural também, principalmente na universidade e na mídia. Ela é ou rotulada como um mito, e não necessariamente só um mito no sentido de que não deve ser lido e tudo mais, mas é um livro, apenas um livro, ou algo irrelevante para a modernidade. Alguém aqui já passou por pelo menos 1, 2 anos de faculdade, veio para o CLB parando e depois voltando? Alguém lidou com esse tipo de coisa? Se sim, poderia compartilhar algum momento sobre isso? Tipo, talvez na universidade lidou com isso? Teve algo assim? Não? Tranquilo, só a universidade crente. Na minha universidade não era crente, mas as minhas amigas, elas Não pressionavam a isso, os professores? eu só queria saber de ir pra festa, pra aquelas pessoas, aí de vez em quando, como vinha elas vinham questionar sobre essas coisas. Mas se você falasse de Bíblia com elas, elas consideravam relevante, irrelevante? Irrelevante. Alguém teve algo parecido com isso, talvez, na época de escola também? Eu fiz a faculdade de AD, mas na escola, também o pessoal teve um chá, e tal, Alunos ou professores? alunos e professores também. E era engraçado, porque, tipo assim, quando eu teve essa questão do testemunho, eu meio que dei uma desequilibrada, então eu fiquei muito crente chata, assim, na sala. Aí eu lembro que eu pegava os cadernos, aí eu anotava, sei lá, você não é nada e tal, a professora de ciências passou, viu esse escrito de lembrete, ela, você tá bem? Acho que tava Recortar os pulsos, né? Mas na faculdade foi AD. De resto da escola, eu estava seguindo ali, estava seguindo. Legal. Mais alguém teve experiências parecidas com isso? Professores, outros amigos? Eu já tive um professor já que toda matéria ele criticava Jesus, a Bíblia. Tipo assim, tava falando sobre, sei lá, romano, Império Romano. Então eu ia lá e falava alguma coisa de Jesus. Dava um jeito de... Qualquer coisa, tem Faraó também, fala de Moisés. Mas ele tinha um histórico de religião, você sabe alguma coisa do tipo, né? Ele era ateu. Mas, Tinha. ele, qualquer momento, se tinha uma oportunidade de falar, ele falava. Como que foi o ambiente, eu sei que talvez alguns de vocês menos do que outros, mas como é que foi o ambiente de vocês, se você quiser falar? Na escola, assim, tinha outros cristãos, não tinha, você era sozinho, se tinha, os outros eram meia boca, como é que era? Minha sala, a maior parte era cristã, apesar de ser de escola pública. Muita gente de várias denominações, só que os professores eram bem, sabe, muitos pegavam bem no pé. Esses amigos cristãos levavam Deus a sério, meio zoado? Alguns levavam, mas tipo, a maior parte, que eram os católicos, nada a ver. Iam pra festa, bebiam, fumavam, e depois estavam dormindo lá no dizendo que eram cristãos. Mas acho que o mais difícil foram bem eles, foram os professores. O professor de sociologia, toda a aula ele fazia questão de falar que não entendia como os jovens da nossa cidade podiam ser tão mente fechada para outras possibilidades, outras coisas. Minha professora de história também, apesar dela ser um pouco mais tranquila em relação a isso. Muito bom. Mais alguém? Eu já estudei tipo, em várias escolas, mas na última Foi expulsa de todas. Mas- Brincadeira. Foi só de música. Mas na última escola que eu estudei, tipo assim, era grande. E a maioria não era cristã e tal. Mas a minha mais amiga minha era da minha igreja também, ainda é no caso. E aí a gente abriu um grupo de devocional lá. Então a gente fazia devocional toda segunda, quarta e sexta. Em um dos intervalos, né, que era integral, então tinham 3. E só que assim, o povo de lá que frequentava tinha bastante, tipo, sei lá, umas 20 pessoas, 30 iam. Só que muitas das pessoas que iam, ao mesmo tempo você via tipo, no Instagram que assim, o povo fazendo muita coisa errada, assim, sabe? Mas pelo menos tipo, a nossa parte a gente estava fazendo, sabe? De dar uma estudinha, e a gente orava juntos também, a gente fazia devocionais também que eram só de dias que eram só de oração, conversas e tal. Você acha que a maior parte desses outros amigos da sala, a Bíblia seria considerada irrelevante? Tipo, tinha eu e mais 2.
O resto acharia que a Bíblia é só Com certeza. outra coisa. A minha escola, o dono da minha escola era presbítero de uma igreja, da IPI lá, né? E a igreja estava construindo um templo novo e a igreja estava acontecendo na minha escola. Ele acabava trazendo alguns membros da igreja, tipo filhos de membros da igreja, para estudar na escola do bolso e tal. Então, tipo assim, muito crente mesmo. Só que uma parte desses crentes, tipo, não davam um bom testemunho, porque eles estavam lá na célula, chegavam na sala e varzeavam, e faziam muita cagada lá, e daí os professores começavam a usar isso contra a gente. Então, tipo assim, o professor chegava na sala, os professores não é que eles eram ateus, mas eles não, tipo assim, não eram nenhum nem outro. Irrelevante. E eles chegavam e falavam, vocês estão ali falando de Jesus no intervalo, na hora da célula, mas vocês estão aqui e vocês não me respeitam, vocês não sei o que, sabe? Ele começava a usar isso contra... O testemunho atrapalhava um pouco a fé do legal. E aí, pensando nesses ataques todos, defender a Bíblia não é apenas defender um livro religioso, mas defender uma verdade fundamental que Deus, no caso, nós cremos que a mulher vem a partir disso. Primeiro, qual a primeira evidência? Lembrando, né? Defendi isso ontem. Eu entendo que, em algum momento, nós precisaremos lidar com a fé para crer na existência de Deus bíblico, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por aí vai. Eu creio que nós temos evidências suficientes para crer na existência de Deus e que esse Deus bíblico é verdadeiro. Só que eu quero mostrar para vocês que a gente vai somar várias evidências para dizer que não é ignorante, que é possível. Então eu vou chamar sempre de evidência, que é a maior parte das coisas. Então, qual a primeira evidência de que a Bíblia realmente é a verdade e de que nós podemos confiar na Bíblia, que é o tema da nossa aula nesse momento agora? Primeiro, uma evidência interna. E eu sei que vocês já tiveram bibliologia, algumas coisas que eu vou falar aqui vai sobrepor ou lembrar vocês do que está acontecendo lá, tá bom? Em bibliologia. Primeiro, uma estatística muito improvável. Você sabe, desde que você é criança lá na escola bíblica dominical, se você foi na IBF, talvez você tenha ganhado um concurso bíblico, uma estrelinha quando você era criança, que a Bíblia foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, e isso mistura gente de todo tipo, tem desde os reis até pastores de ovelha. Tivemos líderes políticos, tivemos escravos, tivemos gente bem estudada como o apóstolo Paulo, tivemos pescadores, como foi o caso de Pedro. Então tem gente de todo tipo. O que já mostra que, assim, a gente não consegue nem concordar com a gente mesmo, né? Imagina concordar 40 pessoas de profissões diferentes, de níveis econômicos diferentes. Vocês têm lá no quarto de vocês 3 ou 4 pessoas no quarto, como é que vocês concordam? Não concordam nem o tipo de esfirra que vocês vão comer, porque vocês não gostam da mesma coisa. Se vai ser Coca Zero ou Coca normal, já não concorda sempre. E a gente está vendo 40 pessoas de gente de lugares diferentes, com profissões diferentes, concordando. De lugares diferentes, ela toca 3 grandes, o que nós conhecemos hoje de continente, né? Então tinha gente da Ásia, tinha gente da Europa, tinha gente da África, também fazendo parte dos escritos do Novo e do Antigo Testamento. Em 3 idiomas diferentes, hebraico, aramaico, um trecho bem pequenininho, e grego, e também uma duração de aproximadamente 1.500 anos. Então veja só, isso é uma prova de que a Bíblia é verdadeira? Não, mas tem uma evidência aqui. Tem muita gente escrevendo ao longo de muito tempo e existe uma unidade. Existe um assunto que permeia todas as coisas, elas não se contradizem, esses materiais não se contradizem. Também tem uma harmonia completa, que eu estou chamando de harmonia. Apesar de ter diversidade de autores e vários livros dentro da Bíblia, ela trata de temas polêmicos, Deus, pecado, eternidade. A Bíblia também apresenta essa visão unificada, tanto do Gênesis quanto do Apocalipse. Tem uma grande história sendo contada, lembra? A criação de todas as coisas, a queda, os efeitos da queda ao longo da história, Israel, e depois a vinda do Messias prometido, Jesus, a história da igreja e a redenção de todas as coisas. Parece ser uma grande história, que dessa forma é uma grande história de como Deus está conduzindo e redimindo a história. Tem zips de pastas, né? tem zooms em alguns lugares, para que a gente conheça melhor uma parte da história, porque aí tem princípios e tem coisas que Deus queria ensinar, sem dúvida. Mas ela tem uma unidade grande dessa história que Deus queria contar. E tem também uma mensagem singular. Nenhuma outra literatura descreve um Deus tanto santo e um ser humano tão necessitado, e um Salvador que é tanto plenamente Deus como plenamente homem. Então,
isso faz esses 3 pontos aqui, uma estatística improvável, uma harmonia completa e uma mensagem singular, começam a ser uma evidência para a gente de que a Bíblia é algo, pelo menos, considerável, algo útil para as nossas vidas. Também tem uma evidência externa, e aí vocês já viram parte disso lá em bibliologia, mas deixa eu lembrar quais são as evidências externas. Primeiro, uma riqueza de manuscritos. O Novo Testamento, só o Novo, por exemplo, tem entre 5.000 e 6.000 manuscritos. Você sabe que os originais, aqueles que foram escritos por Mateus, aqueles que foram escritos por João Marcos, aqueles que foram escritos por Lucas e Atos, aqueles que foram escritos por João, não existem. Você sabe disso, certo? Sabia que você não consegue encontrar em lugar nenhum, pelo menos nunca foi encontrado, acho difícil ser encontrado o material que foi escrito pelo Pedro. Mas nós temos cópias de lá, desde então. E só do Novo Testamento são algo em torno de 5 a 6.000 cópias antigas do Novo Testamento. Aí as pessoas vão falar assim, mas é questionável, será que as cópias são reais, será que elas são verdadeiras? Mas o livro, depois do livro bíblico do Novo Testamento, de todos esses livros bíblicos do Novo Testamento, que tem mais cópias da Antiguidade, é o livro da Ilíada de Homero, com 643 cópias. Matemático de plantão, proporcionalmente quanto isso dá? Mais ou menos 1/10 disso. Alguém não faltou na aula de matemática da escola, certo? Mais ou menos 1/10. Por que ninguém questiona se a Ilíada de Homero foi escrita por Homero mesmo? Por que ninguém questiona se a Ilíada de Homero tem algo a acrescentar para ser lido? Claro, primeiro porque ninguém devota a sua vida pela Ilíada de Homero, talvez. Mas também porque existe um ataque contra a fé. Existe uma descrença da possibilidade de Deus ter conduzido isso. Também tem uma outra evidência externa, que é a questão do tempo. Quando você pensa em material escrito, normalmente uma biografia, normalmente um material escrito na antiguidade vinha depois de aproximadamente 2, 3 séculos. Então, vamos imaginar que o Robertinho, que é o diretor aqui da Juventude, aqui do Papo da Vida, vai ter algo escrito sobre ele. Normalmente, na Antiguidade, isso era escrito 200, 300 anos depois. 200, 300 anos depois, para começar a contar uma história, parece um pouco muito tempo para você. Muito tempo. Por quê? A gente não consegue lembrar o que aconteceu ontem. Se te perguntar o que você almoçou segunda-feira passada, você não lembra direito. Então, algo que foi escrito 300 anos depois, a probabilidade de ter distorções, de não ter uma narrativa coesa, existe. Concorda comigo? No entanto, quando a gente pensa em Novo Testamento, muitos dos textos do Novo Testamento começaram a ser escritos 30 anos aproximadamente depois de que os fatos aconteceram. As primeiras cartas, os primeiros livros do Novo Testamento, como de Gálatas provavelmente, começam a ser escritos ali no ano 50, 60, mais ou menos. O que aconteceu aqui no cristianismo, a morte e a ressurreição de Jesus, foi provavelmente no ano 33, 35, lembrando que Jesus nasceu antes de Cristo, lembra disso? Já teve essa aula já? Então, provavelmente, ali, ano 35, 40, aquela época, está acontecendo o início de tudo. E os primeiros materiais escritos são nos 50 e poucos, 60. Então, a proximidade traz para a gente mais confiabilidade. De novo, não é uma prova contundente, mas é mais uma evidência que nos fortalece. E também, existem mais de 5.000 achados arqueológicos que confirmam detalhes bíblicos. Então, a Bíblia fala sobre o dilúvio, por exemplo. Aí existem evidências na história que mostram a possibilidade de uma grande enchente mundial. Então, peraí, a Bíblia já falava disso há muito tempo, a ciência, os arqueólogos encontraram evidências sobre isso. Puxa, tem mais paralelos aqui. A destruição de uma cidade chamada Sodoma e Gomorra. Na região onde a Bíblia descreve, encontram-se alguns artefatos que parecem indicar que realmente existia uma nação com essas características e com essas ênfases. Também tinha, por exemplo, a queda de Jericó. Então existia uma tal de Jericó. Peraí. Então a Bíblia vai narrando alguns eventos, alguns lugares, que quando você pesquisa ao longo da história, eles estavam lá. Então, estou somando, tá vendo? A gente está somando informações. Então a Bíblia passa a ser, pelo menos, ter uma boa evidência de ser confiável.
Tinha um rei chamado Davi, com essas características, por aí vai. Também a questão de que a Bíblia fala sobre algumas evidências científicas e também questões proféticas. Quais são algumas evidências científicas? A Bíblia mencionou fatos séculos antes dos cientistas descobrirem. Por exemplo, que a Terra era suspensa do nada. Quem pode ler para a gente Jó 26, 7? Só para a gente ver uma dessas evidências. Outra pessoa abre para a gente Isaías 40, 22. E uma outra pessoa abre para a gente Eclesiastes 1, 7. Quem encontrou Jó, já pode ler, por favor. Jó 26, 7. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Então, Jó, provavelmente o primeiro livro a ser escrito, talvez algo em torno de 4, 5 mil anos atrás, já disse que a Terra estava suspensa sobre o nada. Aí a gente vai ter condições de estudar o universo, envia satélite e percebe que a Terra está no nada. Quem lê para a gente Isaías 40, 22? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um fogo e os arma como uma tenda, para neles habitar. A ideia da cúpula, aí a Terra tem essa evidência já de ser redonda. Se você acha que a Terra é plana, eu abençoe você. Tá bom? Mas já temos evidência para isso já há mais tempo que a ciência afirma. Por último, a Eclesiastes 1:7, eu acho que esse texto vai ser suficiente para a gente. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda sempre for para lá voltam a correr. Ciclo da água. Lembra da sua aula na prézinho, sei lá, quando começa a aprender essas coisas? Então, tanto para onde a água está indo, quanto depois a questão da evaporação, a questão de como uma chuva acontece. Então, também a Bíblia já se adiantava nesses assuntos. E a gente tem evidências posteriores que comprovam isso cientificamente. Também, algumas profecias, e aqui eu só vou ler para a gente perceber que você tem todos os textos, caso queira tirar foto para guardar isso, fica à vontade. Eu vou tentar fazer os slides chegar na mão de vocês, mas você vai depender de quem coordena essa bagaça para vocês aí, tá bom? Profecias que se realizaram na Bíblia, então foram previstas antes e depois elas aconteceram. Por exemplo, que Abraão e Sara teriam um filho, eles eram impossibilitados de ter filhos, depois acontece, você está essa história. Os 10 irmãos mais velhos de José se curvariam a ele, então foi adiantado, depois isso aconteceu mais na frente. Um membro da casa de Davi se rebelaria contra ele, isso também acontece tempos depois. Pedro negaria o Senhor 3 vezes, há um prenúncio disso, de fato acontece mais na frente. Paulo testemunharia sobre o Senhor em Roma, foi adiantado isso e depois acontece mais à frente. O reino do norte, Israel teria derrubado, mas o reino do sul, Judá, seria preservado. Isso continuou acontecendo ao longo da história. Mais profecias. Judá e Jerusalém foram poupados dos assírios, mas caíram nas mãos dos babilônicos. Também aconteceu. Quando começa a questão do reino dividido, eu acho que vocês já tiveram ou estão tendo essas aulas para lembrar disso. A destruição também de Samaria, mas Jerusalém aconteceria a restauração. O exílio babilônico duraria 70 anos, também foi pronunciado, depois acontece. O nome do tal de Ciro, que emitiu um decreto para restaurar Judá, foi predito 150 anos antes de um Ciro existir. E também os medos e persas derrubariam a Babilônia, então viria um império. Antes mesmo da Babilônia começar a perder sua força, já tinha alguém dizendo quem iria destruir. E por último, a cidade de Jerusalém também e o templo foram reconstruídos. Foi anunciado, uma nação fraca e pequena conseguiria restaurar a sua força. De novo, são evidências e quando começam a ser somadas, começam a deixar a gente mais tranquilo, porque a gente acredita é verdadeiro. Pergunta: como podemos saber que a nossa Bíblia está certa? Eu vou adiantar um pouco da nossa conversa, e essa conversa tem a ver com o que nós chamamos de cânon. Você lembra que a palavra cânon significa uma vara de medir, e é o que nós chamamos de coleção de livros da Bíblia.
Então, na nossa Bíblia tem 66 livros, nós entendemos que este é o cânon que foi preservado, que Deus conduziu na história para que nós tivéssemos. Por isso ele é verdadeiro. Você também lembra, e eu vou dar uma corridinha com isso aqui, porque vocês tiveram a matéria de bibliologia já, então eu vou me concentrar menos, quais são os principais critérios para que o material que você tem na sua mão seja considerado a Bíblia que Deus queria que a gente tivesse. Quais são esses critérios? Por exemplo, a autoridade dos autores. No Antigo Testamento, pessoas que eram consideradas líderes religiosos, profetas, líderes políticos, gente que o próprio povo judeu validava. No Novo Testamento, apóstolos ou gente que andou com os apóstolos. Aceitação e reconhecimento da igreja. O povo de Israel reconhecia que aqueles eram livros realmente bíblicos. O povo, no Novo Testamento, a igreja usava ele como material inspirado, capacitado por Deus. A quantidade de cópias, que eu já mencionei aqui, a quantidade do Novo Testamento, a ausência de contradição, essa unidade geral das Escrituras, e também o testemunho dos primeiros cristãos, que não só acreditavam que esses eram livros bíblicos, como conduziram as suas vidas a partir disso e estavam dispostos a morrer por isso também. Lembrando você, quando é que a nossa Bíblia, do jeito que está, foi confirmada ou foi fechada com esses livros? Ela já era utilizada antes disso, mas foi no ano 397, quarto século, que o nosso cânon foi fechado dessa forma. Pergunta importante, ou colocação importante. Não foram as pessoas que definiram quais livros bíblicos estavam, pelo menos não dessa forma, como o Cohen vai dizer. É importante notar que os concílios religiosos não tiveram qualquer poder para causar que os livros fossem inspirados. Não foram as pessoas que disseram que aqueles livros deveriam ser inspirados. Mas, ao invés disso, eles simplesmente reconheceram aqueles livros que Deus houvera inspirado no momento exato da sua escrita. Então, as pessoas, ao longo da história, homens que tinham condições técnicas e também espirituais, acreditaram e afirmaram que esses livros eram inspirados e disseram quais não eram. Agora, o Charles White, não sei se quando vocês estão na aula de TS, vocês ainda estão lendo Teologia Básica. Essa citação está lá naquele livro do Charles White, Teologia Básica. Ele diz: Deus supervisionou. A Bíblia foi escrita por homens? Sim. Porque se fosse um download do céu, as pessoas estavam mais malucas ainda. Deus supervisionou homens, sim, de fato. Mas Deus supervisionou esses autores da Bíblia para que compusessem e registrassem, sem erros, a sua mensagem à humanidade, utilizando palavras de seus escritos originais. Então, Deus usou pessoas, de um jeito que as pessoas sabiam escrever e falar, para falar com a gente. Você também já sabe disso, mas eu preciso lembrar que a Bíblia do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, e um manuscrito que tem o conteúdo em hebraico parece mais ou menos com isso. Tá bom? As letras hebraicas que foram usadas para escrever a Bíblia não tinham vogais, só tinham consoantes, e elas são lidas da direita para a esquerda. Então, se na nossa língua nós lemos assim, a língua hebraica você lê assim. Por isso, se você pegar uma Bíblia, qualquer aluno que tem um dia vai querer te pegar a pegadinha, ele vai te dar uma Bíblia e falar: abre aí. Aí você vai tentar abrir a Bíblia, posso pegar? Ele vai abrir a Bíblia, você vai abrir a Bíblia normal assim, e ele vai dar risada e você vai achar que ele é idiota, porque ele está querendo fazer graça com você. A Bíblia hebraica se lê assim, porque você lê da direita para a esquerda. Só uma curiosidade para você saber aqui. E o Novo Testamento foi escrito em grego. Na língua grega do Novo Testamento, ela foi escrita todas elas com caps lock ligado no computador. Alguém quebrou o botão e ele ficou para sempre ligado. Não tinha letras minúsculas, mas mais para frente, se você abrir uma Bíblia em grego hoje, você vai encontrar letras maiúsculas e minúsculas, e também não tinha espaço entre as palavrinhas. Está vendo? Está tudo ligado. Você encontra, se você pesquisar na internet, vários manuscritos que você pode ver fotos, como é o caso desse aqui. Para finalizar isso daqui, caso haja uma pergunta antes do nosso intervalo, o que traz confiança para a Bíblia que a gente tem, que você pode, em uma conversa com um amigo, com um familiar, mostrar para essa pessoa? Primeiro, como é que essa Bíblia chegou para nós? Olha o processo para que a gente possa confiar na Bíblia. Primeiro, as ideias estavam na mente de Deus e elas foram reveladas. Lembra lá? Revelação geral e revelação específica. A revelação específica passou para a mente dos autores humanos. Deus conduziu o Moisés, Deus conduziu o Davi, Deus conduziu o Paulo para escrever. E aí, nesse processo de inspiração, nós temos o que nós chamamos de manuscritos originais. Aqueles manuscritos que eu falei que não existem mais, que foram escritos literalmente à mão.
Aí nós temos o processo de canonicidade, que determina quais são os livros que nós consideramos Bíblia e quais não. Exemplo, os apócrifos. Sabem os apócrifos, certo? Então, nós temos os 66 livros. Depois que temos os 66 livros, nós temos o que chamamos de crítica textual. Ah, mas será que não tem uma mentira lá? Será que não colocaram uma palavra a mais? Será que não tiraram uma coisa importante? A crítica textual é a ciência que tem muitos acadêmicos na área, e detalhe, nem todos eles são cristãos, são estudiosos da linguística, fazem avaliação de textos antigos para ver o que era verdade e o que foi inserido depois. Depois da crítica textual, nós temos a Bíblia em grego e hebraico modernos. Então, se você for aqui na biblioteca do seminário, você vai ver uma Bíblia em grego e hebraico moderno. Depois disso, nós temos a tradução. A tradução, que é feita com muito critério, com comitês e por aí vai, chega no nosso idioma local. Uma Bíblia em português. Depois disso, tem a interpretação e a iluminação para que alguém pense a respeito disso e entenda essa verdade, que é o que você faz, o que eu faço quando vai dar o estudo. Aí, então, tem a aplicação para que a gente possa mudar a nossa vida. E, por fim, a comunicação, em que você passa a apresentar isso para outras pessoas. Então, você vai dar uma aula, você vai falar no acampamento, você vai falar num workshop lá no Day Camp, então você é esse comunicador. Para que esta Bíblia chegue nas nossas mãos, todo esse processo acontece. Então, mais uma evidência de que a Bíblia que temos em nossas mãos é confiável. Tendo dito tudo isso, a gente tem 2 minutos para o intervalo. A gente vai depois mudar completamente o assunto, tá bom? Então, temos comentários, dúvidas, complementos aí sobre o que estamos falando de Bíblia aqui. Eu tenho uma experiência que eu tive também, eu estava lendo um livro que era de desenvolvimento pessoal. E aí eu estava lendo um livro super legal, super incrível assim, até que chegou o conselho que eu falei, gente, isso aqui, o autor, o pessoal fala super bem dele, mas é provérbios puro. Então eu acho quão incrível é a gente ver que tudo que a gente, às vezes, olha de fora, assim, no ramo até mesmo intelectual, fala, nossa, muito top, cara. Mas tudo parte da Bíblia, quando é algo muito bom. A gente consegue ter essa compreensão quando a gente lê mais dela e a gente vê que é daqui que surge os verdadeiros ensinamentos que vão mudar nossa vida, né? Então, é algo muito legal. Eu falei assim, nossa, como que o ser humano, às vezes, ele é burro, né? Porque acha que lá de fora, que é um conselho bom, é a Bíblia que está falando pra gente. Se a gente pegasse a mesma frase de Provérbios, por exemplo, usasse uma palestra e não mencionasse que era de Provérbios, as pessoas já iriam o máximo. Mas quando você menciona que é Provérbios, as pessoas falam, rejeitam porque a Bíblia não pode nos ensinar nada. Sei que vocês estão doidos para o intervalo, mas algum outro comentário, colocação, antes de a gente fechar? Que pergunta, né? Vocês têm essa linha. Bora lá, intervalo, a gente volta a falar se Deus existe.